Você já pensou o que acontece além das sessões? Bem, esse aqui é mais um episódio do Além das Sessões e hoje vamos falar sobre psicologia, relacionamento e terapias cognitivas. Estou aqui hoje com dois convidados especiais, que são a Larissa. Olá! Larissa, ela é psicóloga clínica e jurídica, atua há 6 anos dentro do processo terapêutico, é terapeuta cognitivo-comportamental, especializando em terapia do esquema e psicopatologia clínica. É palestrante e também é administradora. Então, Larissa, esse é o momento, né, onde a gente vai hoje bater um papo aqui bem interativo sobre psicologia, relacionamentos, terapias cognitivas. E aí, eu já quero abrir aqui fazendo uma pergunta para você. Opa! Tá bom? Me diga, como é que você acredita que a psicologia ela interfere dentro das relações? Bem, olá, gente. Primeiro quero agradecer, né? Porque é um convite maravilhoso aqui da colega Andressa. E para falar de assuntos tão pertinentes, tão bons, né? E falando de terapia, como é que ela pode, como é que eu vejo? Primeiro porque quando a gente fala de terapia, a gente está falando de autoconhecimento. Então, para a gente entrar e falar de relações, eu preciso principalmente me conhecer. Então, o indivíduo, quando ele vai fazer inicia o processo terapêutico, primeiro ele se conhece. Então, quando eu me conheço, primeiro eu melhoro, me mudo, então estou pronto para me relacionar, né? Então, já penso por esse lado. Outra coisa também, dentro do processo terapêutico, a gente vai identificando, né, pontos do indivíduo, ele pode melhorar para essas relações dele, sejam relações amorosas, famílias, amigos, vale lembrar quando a gente fala de relação é um todo, né? E isso vai ajudar ele. Então, a comunicação também, né? Os pontos que ele precisa melhorar, questões de infância, tudo isso que dentro do setting terapêutico é a base, né, dessa construção e que esse indivíduo vai, então, desconstruir e construir de uma forma saudável para lidar, né, nos seus relacionamentos. Sim, enquanto, né, relacionamentos são adoecedores e trazem, né, demandas significativas no processo terapêutico. E aqui eu também tenho hoje o nosso aqui colega especialista em terapia cognitivo-comportamental, o Wendel Valeriano. O Wendel, ele também é pós-graduando em psicopatologia e saúde mental. Muito bom. Tem formação em terapia de famílias e casais e uma especialidade aí, né, gente? Uma especialização específica dentro da psicologia que trabalha diretamente com família, com casais e nada melhor, né, para falar sobre relacionamentos. Me diga aí, Wendel, para construir relacionamentos saudáveis, como é que faz? Me conte. Então, primeiramente agradecer também por essa oportunidade. Como a gente estava conversando anteriormente, acho maravilhoso essa ideia de assumir esse espaço, que é um espaço nosso, de falar sobre conhecimento, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, que acaba que fica meio que perdido por a gente é consumido pelas demandas dos atendimentos, das questões burocráticas da profissão, e esse espaço precisa ser ocupado por a gente. Então, você ter essa iniciativa, eu acho maravilhoso. Parabéns a você, primeiramente, por isso. E sobre essa questão da construção de uma relação mais saudável, de relações mais saudáveis. Como a própria Larissa falou, relacionamento é como um todo. Não só falando de relacionamento amoroso, mas familiar, relacionamentos de colegas de trabalho, relacionamentos de vida como um todo. Para a gente construir essa relação, a gente precisa trabalhar esse processo de autoconhecimento, reforçando como a Larissa falou. Autoconhecimento, autoentendimento de nós mesmos, autoconsciência. Eu acho que esse é o fator principal para, principalmente, a gente saber as nossas características, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Isso é uma coisa que eu sempre trago para os pacientes. Você precisa saber as suas qualidades e você precisa saber os seus defeitos. Quando você chega no processo terapêutico, você pergunta, me fale defeitos, me fale 2 defeitos. O paciente vai de pronto e fala, me fale 2 qualidades. Ah, peraí, deixa eu pensar. E aí demora. Então, do tipo, você precisa conhecer suas qualidades, seus defeitos, para justamente você ser uma pessoa mais autoconsciente e saber também colocar limites. Porque em relações saudáveis precisa existir limites, precisa existir nãos, que muitas vezes são difíceis de ser falados. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Desenvolver o autoconhecimento, a autoconsciência para
ser trabalhado essa questão das características, do conhecimento das características e dos limites que precisam ser impostos também nas relações. Sim, sim, maravilhoso. Você chegou a falar aí, né, sobre um aspecto extremamente importante e polêmico, que é o dizer não. Mas sim, a gente vai chegar lá. Por que polêmico, né? Primeiro, deixa eu explicar. Essa é uma das demandas mais comuns em consultório. Sim. Né? Sim. Que é justamente essa dificuldade de dizer não. Mas aí, antes da gente chegar lá e falar propriamente, né, do impor limites, do dizer não, é interessante falar sobre o autoconhecimento, né? Da gente vasculhar um pouco mais sobre isso. Por quê? O que eu costumo dizer para aqueles, né, que buscam um processo terapêutico. O autoconhecimento, ele é justamente para te ajudar a te conhecer melhor, para que você entenda, né, os seus pontos positivos, os seus pontos a melhorar, os seus pontos que precisam ser estruturados, ressignificados, né, reestruturá-los. Por quê? Nossa vida, né, ela vai ali desde a infância até os dias atuais, cheio de bagagens, cheio de informação. E muitas vezes a gente não tem tempo, principalmente hoje em dia, né? A gente não tem tempo de lidar com as nossas demandas e a gente vai empurrando ali para debaixo do tapete, Exato. ó. Quando a gente se dá conta, tá cheio de cargas emocionais que nos desestrutura. Exato. Então, o autoconhecimento é justamente entender que somos humanos, que vamos ter problemas, sim, né? Principalmente dentro de relacionamentos. Sim, e eu acho que para além disso também é a questão do elaborar, entender que a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e a gente não vai elaborando essas situações. Os conflitos, os problemas, as cargas, os traumas que a gente tem. A gente, fora do contexto terapêutico, a gente não tem a consciência de perceber, poxa, aquilo aconteceu, aquilo me fez mal, eu preciso elaborar, ou aquilo foi bom também. Porque a gente precisa também perceber que as coisas boas impactam as nossas vidas. E às vezes a gente vai vivendo, e como você falou, as ocupações, as demandas da vida vai levando, a gente vai simplesmente vivendo. E o que a gente precisa aprender é a viver com consciência. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, sim. Então, vamos trabalhar mais esse poder de estar consciente sobre si mesmo. Sim. Né? Resolver tudo tem que resolver, né? Isso aí lembra muito o famoso empurrar com a barriga. Exato. E quantos relacionamentos não vivem, né? Sendo empurrados pela barriga, digamos assim. Pelo menos é uma demanda muito comum em consultório, quando a gente fala de relacionamento. É aquele relacionamento que foi se perdendo ao longo do tempo. E aí, quando se deu conta, já estava no ápice, porque só busca a terapia, né? Principalmente terapia de casais. Sim. Quando já está naquele ápice para resolver o problema, quando já explodiu todas as bombas possíveis. Sim. Mas não percebe que já vem há um tempo, que nenhum problema foi de uma hora para outra, né? Os problemas, eles são construídos. Sim. E a gente precisa estar atento a eles. Mas vai depender muito dessa bagagem, como você trouxe muito bem colocado, né? As bagagens que eu adquiri na vida vão me dizer como eu vou lidar com esses problemas, né? Exato. E a terapia é o lugar para aprender a lidar com eles e desmontar, antes de desmontar as bombas, evitar que elas existam. Exato. Né? Sim, que realmente, né? O paciente, o casal, né? Assim como um todo, né? Sim. A família só Sim. busca realmente o acompanhamento ali na última instância, já tentou várias Verdade. possibilidades, né? E se a gente for falar de casal, de relacionamento, é onde entra também muitas crenças religiosas, Sim. né? As crenças de vida, né? A gente Sim. viveu por muito tempo onde o divórcio era um grande problema, Exato. né? Não podia falar, né? Desquitada, né? Sim, Porque sim. era um tabu. Sim. Hoje, né? A gente já consegue trazer isso, mas ainda assim tem vergonha, tem medo, Sim. né? Do julgamento, da exposição, de ser mal visto, de não encontrar nenhum parceiro ou outra parceira, né? Que esteja ali para compartilhar a vida. Exato. Então, tudo isso faz com que continue um relacionamento que muitas vezes não está mais sendo positivo e benéfico. Não existe mais um relacionamento, muitas vezes. E aí entra outro aspecto também, que é a dependência emocional. Sim. Às vezes esse lugar de eu não vou ser amado, não vou ser mais amada, não vou encontrar mais ninguém, ruim com ele, pior sem ele, acaba que as pessoas vão levando essas relações já que não existe para poder manter um aspecto convencional, social, ou então por essa questão de não se sentir, não saber se vai achar alguém que ame de verdade. Sim. Então, acho que é mais ou menos isso. Sim. A gente pode também fazer um recorte aí, né? Lá da infância, né? Relacionamento, família. Sim. Como pesa, né? Os impactos, né? Até porque família, a gente tem uma ideia aí de uma família, né? Pai, mãe
e filho. Sim. E hoje a gente sabe que família tem vários aspectos, Sim. né? Sim. Tem avós, terceiros, adoção, casal homoafetivo. Então, tem uma variedade. E hoje a gente consegue, né, trazer muito o lado da importância da comunicação, da educação positiva, Sim. da construção de um adulto saudável. Né? A gente consegue elaborar muito bem isso. Mas, nos anos passados, né, não era bem assim. Então, existiam, né, a questão da comunicação não tão assertiva, das agressões verbais, Sim, né, das agressões psicológicas, muitas físicas vezes das mesmo. agressões físicas, né, que impacta no todo do desenvolvimento daquela criança que se torna adulto cheio de crenças, né, cheio de emoções que foram ali jogadas para debaixo do tapete, porque muitas vezes não foram trabalhadas. Sim. E entram em relações, seja ela de trabalho, né, seja ela de amorosas, amizades, que entra aí no padrão, né? Relacionamentos tóxicos, Pois é. abusivos. Eu gosto de falar sempre quando toca nesse assunto, que é do tipo, as pessoas hoje falam, na minha época não tinha tanto mimimi, não tinha essa coisa toda. E eu sempre falo, mas por isso que hoje tem muitos adultos adoecidos, muitos adultos com a saúde mental abalada, porque não existia isso que não é mimimi. É saúde, é falar sobre equilíbrio, é falar sobre inteligência emocional, que é isso que possibilitará adultos mais saudáveis. Uhum. Aí entra o quesito da autoestima, né? Também, muito. Que é justamente onde tem o modo insegurança, baixa confiança, né, em si mesmo, não consegue se sentir bem consigo mesmo e muitas vezes está ali numa máscara, né, de que eu não preciso de ajuda, eu estou bem, eu lido muito bem com isso, ou, né, um fim de uma relação, eu termino e já entre outra. Sempre tapando buracos, sempre tentando, né, suprir de alguma forma questões que quando vai ver é muito mais profundas. Exatamente. São muito mais profundas do que só o relacionamento, né? Não é só o relacionamento. Sim, sim. Como é que você define, Lari, a autoestima? Autoestima é aquele conceito, né? É a estima, ou seja, o valor que eu dou para mim mesmo. Então, é esse olhar que o indivíduo ele tem por si. Então, qual é a estima que eu dou? Eu estimo muito essa planta aqui, porque ela é linda, ela embelezou a sala, tem um perfume. E olhando para mim, né? Qual é essa estima? Então, é o conjunto de valores, é o olhar que eu tenho de mim mesmo. E é uma construção. Então, é interessante, né? Sim. Não é algo que é dado. E a autoestima, ela é construída desde a infância. A criança que ela foi, né, valorizada, ela foi reforçada, eu costumo dizer. Então, ela tende a ser um adulto mais saudável. Eu tenho um filho de 8 anos e eu sempre teço elogios para ele, falo o quanto ele pode, você consegue, né? E isso na infância gera uma autoconfiança, autoestima. Tanto que desde pequenininho, então, ele já cresceu, hoje tem 8, então, mãe, eu vou conseguir. Você vê nas características, já vai se desenvolvendo. Adultos que possivelmente são muito mais instáveis e inseguros, se você olhar lá na raiz, possivelmente faltou um pouquinho desse reforço, né? Faltou esse incentivo que não foi de forma proposital, como eu sempre digo, né? Os pais, eles dão aquilo que tem, cada um dá o que tem. Muitas vezes repetiu aquilo que não tinha, né? E a criança foi sendo não tão reforçada, cresceu um adulto talvez também instável. Então, essa autoestima foi prejudicada. Mas hoje, enquanto adultos, nós temos responsabilidade quanto à nossa própria autoestima. Por mais que ela não tenha sido construída de forma adequada, hoje, quando você se dá conta disso, cabe a você reconstruí-la, né? Ou construí-la se ela não existir. Perfeito. Sim. E você, Wendel, o que é que você acrescentaria aí nesse conceito aí sobre autoestima? Eu acho que ela conceituou perfeitamente, né? Ela falou tudo. Mas, assim, eu gosto sempre de conceituar autoestima com a base do Walter Rizzo, o livro que ele traz, Apaixonar-se por Si Mesmo. Eu acho que esse livro é uma base. Fantástico. Olha aí, vale a dica, né? Pois é, eu uso ele muito como base de trabalho mesmo, de tratamento Também. com os pacientes. Ele conceitua a autoestima como autoconceito, autorreforço, autoimagem e autoeficácia. Eu acho que esses pontos são cruciais para a nossa vida, porque o autoconceito é como você se vê e como você acha que as pessoas te veem. O autorreforço, o quanto que você se premia, o quanto que você se qualifica, o quanto que você acredita que você é bom no que você faz. A autoimagem, como você se vê, o seu físico, o seu estético, o que é que você lida com isso, como é que você lida com isso, com os padrões de beleza da sociedade. Sim. E a autoeficácia, como é que você percebe as suas qualidades, como é que você percebe no que você é bom, de fato. Então, eu acho que essa é a base mesmo da autoestima. E como Larissa falou, perfeito, a autoestima é tudo.
A pessoa que tem autoestima saudável, ela geralmente vai ser uma pessoa mais feliz ou mais próximo do saudável possível, realizada, né? mais realizada, mais satisfeita com as coisas. E a pessoa que tem uma autoestima menos saudável, digamos assim, tende a viver num processo de autossacrifício constante, de insatisfação constante. Às vezes nada tá bom, às vezes nada satisfeito, justamente porque a falta não é sobre o externo, é dentro. E aí é ser trabalhado isso. Sim, sim. Uma coisa que Larissa trouxe também que eu gosto muito é de trazer que a autoestima ela é uma construção, né? O fato de eu estar com minha autoestima baixa hoje não significa que ela vai ser baixa a vida toda. Exato. Né? E aí entra aquele processo do autoconhecimento, da autoaceitação, de nos perdoar. Perdoar também, né? Os nossos pais, afinal, eles deram o melhor que eles puderam ali para aquele momento. Então, a importância do se perdoar, do entender que o passado, o que nos aconteceu lá atrás, né, as vivências que a gente teve foram extremamente importantes para nos tornarmos quem nós somos hoje. Exato. Se nós temos esses valores, é justamente porque a gente tem uma história, porque a gente tem uma bagagem. Uma coisa que eu gosto muito de trazer, né, para pacientes que estão passando por processo mesmo, né, de tristeza profunda, de adoecimento psicológico, que está desesperançoso em relação à vida, né, às demandas, a relacionamentos, é trazer justamente a ideia de que problemas fazem parte. Né? Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Que é duro muitas vezes, mas que a partir daí a gente aprende a ter uma nova visão de si, do outro e do mundo. Que talvez naquele momento tá muito difícil enxergar tudo isso, mas a terapia vai ajudar a construir e ter uma nova visão sobre tudo. Perfeito. Eu gosto de falar com os pacientes nesse contexto de perdão, é que a gente precisa entender que o passado faz parte da nossa construção, como você falou. A gente tem a maturidade que a gente tem hoje por conta de tudo que a gente viveu. Mas o passado precisa ficar lá no passado. A gente não tem que carregar as correntes da culpa do que a gente fez, de como a gente agiu. Aí eu sempre trago a analogia do carro. Eu falo assim, quando você está num carro, você está dirigindo para frente. Isso, perfeito. Aí você tem o retrovisor. O retrovisor está ali, você vai olhar para o seu passado está lá atrás. Mas você olhar não é para você voltar para aquele passado. É para você entender que aquele passado está ali, você agiu daquela forma, mas hoje, aqui na frente, você tem a possibilidade de agir de uma forma diferente, numa circunstância semelhante. Então, eu gosto sempre de trazer analogias dessa forma para o paciente entender. Eu posso vivenciar coisas semelhantes, mas eu tenho a possibilidade de agir de uma forma diferente. Por quê? Porque eu já tenho uma maturidade diferente, já tenho uma visão diferente daquilo ali. Então, eu acho que não é carregar culpa, é entender que você pode agir diferente. Sim, e como é difícil, né, nos perdoar. Sim, muito. Como é difícil aceitar aquilo que nos machuca, que nos fere, que nos dói. Sim. Né? E essa acaba sendo uma grande demanda de adoecimento psicológico. Exato. Porque vem outras emoções. Vem angústia, vem mágoas, ressentimentos. Baixa autoestima. A autoconfiança vai lá para baixo. Prejudica profissionalmente, intelectualmente. Amorosamente. Né? Entra aí as procrastinações da vida. Exato. Né? E no final, quando a pessoa vai se dar conta, né, é justamente o quê? A minha relação comigo mesmo. Comigo mesmo. Exato. Perfeito. É a base, porque eu gosto muito do conceito de autocompaixão, né? E esse perdão que a gente precisa dar a nós mesmos, que é mais difícil. Porque quando eu falo do outro, às vezes é até mais fácil. Porque o outro, né, eu vou desenvolvendo até consigo, ou me perdoe, né? Mas e quando é conosco, né? Como é que é a relação? Outro nem perdoa o outro, mas eu não preciso ter relação com você. Mas eu não preciso ter relação, então eu acabo deixando você de lá e tudo bem, vou passando. É aquela coisa, o que eu não vejo todo dia, o que o olho não vê, o coração não sente. Então eu vou deixando pra lá e vou, né, vai passando. Mas e comigo mesmo? E acordar todos os dias com aquela carga da culpa que você não deu o perdão. Perfeito. Aí eu gosto muito de trazer, e se fosse o seu melhor amiga, melhor amigo, seu irmão, seu pai, que sentasse na sua frente, você diria o que para ele? Você é condenado eternamente? Exato. Né? Quem perpetua uma culpa é sempre o próprio indivíduo. Porque nem o tempo, ele perpetua a culpa de ninguém. Perfeito. Mas, infelizmente, nós, por causa das nossas bagagens, nossos cargas valores. e pesos, os valores, o que acreditamos, né? Nós acreditamos ser, né, certo ou errado, carregamos e perpetuamos certos pesos, culpas desnecessárias. Perfeito. Né? Sim, sim. E como é profundo, né?
falar sobre relações, autoestima, autoconhecimento, é muita coisa, gente. Acho que hoje a gente vai ficar até amanhã aqui gravando, falando sobre. O assunto bom rende, né? E é gostoso de falar sobre ser humano, né? Sobre autoconhecimento, sobre terapia. Até porque somos também pessoas, né? Exato. Também somos dotados Falamos das de nossas coisas, crenças, né? Verdade. É aquela coisa, né? Que a pessoa fala, psicólogo. Ah, psicólogo não pode, gente. Psicólogo é gente. Psicólogo sente também, gente. Quando a gente fala aqui, a gente tá trazendo da gente também. A gente das também nossas tem vivências, das nossas relacionamentos. experiências. Pois Da é. gente. É difícil, às vezes, para as pessoas entenderem. Acham que a gente não tem problema. Sim, Exato. engana-se. Ou então é pleno o tempo todo, né? Sim, Eu digo que eu não sou sonho. plena nem na sessão. Que eu não Aquela- sou aquela psicóloga, aquela pessoa assim... Então, e tem Serena. psicólogo assim, né, que eu acho Sim. tão lindo, gente. Mas eu não sou. Nem Sim. eu. Né? Eu sou a pessoa, né, amiga? Nem eu. A gente é muito assim, né, entendeu? E eu acho que é isso que faz a diferença. Assim. Sim. E a identidade de cada um, né? Exato. A Ou quando o identificação. paciente chega assim, né? Poxa, o meu sonho de vida é ser calma, assim, Andressa, Assim. que nem você. Aí eu falo, peraí, calma. Calma. É porque você não me conhece em uma outra versão, Por trás dos bastidores. né? Tá vendo só um recorte aqui. É só um Exatamente. recorte, né? E outra coisa também, eu acredito muito que a psicologia, o conhecimento, nos ajuda, nos Sim, melhora, né? sim. Junto com a terapia, né? Própria terapia que psicólogo fazem terapia, Exato. fazem supervisão. O psicólogo está o tempo todo investindo também em si, no Sim. seu processo. Então, dentro desse conceito, a gente aprende muita coisa. E a gente aprende a lidar e manejar com muitas Verdade. relações, né? Com muitas situações de vida. Sim. E como é importante também, né? Para quem está formando agora em psicologia, né? Eu lembro muito de quando eu me formei. O medo, né? Ah, eu sou psicóloga, eu tenho que ser assim, alinhado, eu não posso falar qualquer coisa, eu tenho que ser aquela pessoa bem Não calma, posso ser visto serena. em todos os lugares, em qualquer lugar. Eu tinha muito esse medo. Eu Não não posso posso ser visto em errar, alguma festa, em alguma coisa assim. E se o paciente me encontrar no Carnaval de Salvador, faz o quê? Eita! A psicóloga Bem isso. Já aconteceu com você? Já. Eu já cheguei a me esconder de paciente. Eu tava num evento, assim, numa festa. também. E aí eu vi, meu Deus, um paciente. Aí eu me escondi. Aí o Sim. pessoal que tava comigo, pra quê? É uma pessoa, você é uma pessoa. Mas eu não, é. por quê? Sim. Aquele medo do início, que é natural também, né? Sim, depois a gente vai pegando experiência, né? Eu já encontrei paciente em vários lugares, shopping, supermercados. Na Também. praia. Na praia. Na praia eu não encontrei Eu nada, entrei não, mas na eu encontrei em praia. vários lugares. Na praia eu não me recordo. Depois do Réveillon, eu encontrei dia 1º, já encontrei casal na praia. Oi! Tudo bem? Feliz ano novo! Já encontrei na escola da minha filha. Então, vai assim, num Sim. processo que, num momento, a gente fica assim, e agora, gente? Faz o quê? Converso com a pessoa, não converso? E é uma situação que, do tipo, eu acho que o paciente acha que só ele fica constrangido, mas a gente também se Sim, constrange sim. em alguma circunstância. A depender do momento, a depender do paciente. Gera um constrangimento também, mas a gente leva. A Sim. gente vê da forma mais natural possível para Sim. poder falar, para poder interagir, para Sim. poder passar. Inclusive, em um período desse, né, eu já cheguei, né, para o próprio paciente, encontrei ele uma determinada vez, vi que tinha conhecidos por trás, né, por acaso, coisas Amigos em da comum. vida, e eu cheguei e questionei, né, olha, você se importa, né, porque eu ando também nesse mesmo meio, se é um problema para você, Sim. né, porque senão a gente faz o encaminhamento, a gente faz o processo Sim, sim. natural e isso é importante, isso é relacionamento, isso é você Sim. ter o diálogo, né? O poder da segurança, Sim. já profissional, né? Sim. Juntamente com uma comunicação eficaz, né? Verdade. E aí a gente pode entrar na comunicação também, Sim. Que é importante. né? Para as relações, digo ainda. Não, eu só ia falar dessa questão da maturidade profissional, porque a gente vai adquirindo isso. É uma coisa também que eu falo muito com os pacientes. Você hoje é bom no que você é, porque às vezes o paciente chega, eu acho que eu não sou bom, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Aí você trabalha com o quê? Eu trabalho tal coisa. Eu falo, se me colocar numa sala para fazer o que você faz, eu não vou saber. Para você isso é muito simples e muito fácil hoje, porque teve um processo de crescimento, de construção. Então, a gente também é isso. A gente veio construindo essa maturidade profissional. Para hoje, a gente ter esse manejo mais prático, mais fácil, mais simples, digamos assim. Sim. E até para lidar com o externo, com os pacientes externamente também. É esse processo de maturidade profissional que a gente constrói. Porque ninguém nasce sabendo, né? Exato. Fazer nada. Obviamente que tem alguns dons aí, quem tem algumas habilidades, né, específicas, que aí Sim. entra, né? A criação, as crenças, os valores bem Tudo atendidos. Tudo isso contribui. Mas, obviamente, que nem todo mundo tem esses, né? Esses dots todos. Sim. E isso é desenvolvido. Sim. Né? A gente desenvolve. E a terapia é justamente um processo de desenvolvimento pessoal, né? Para
lidar bem consigo mesmo, com o outro, com a vida, com as demandas, com as circunstâncias da vida, né? Que, inclusive, hoje, né, eu estava olhando recente, a OMS, ela traz, né? É considerado ter uma boa saúde mental justamente quem sabe lidar com as circunstâncias da vida. Sim. E quem é que sabe lidar com circunstâncias da vida, minha gente? Nasceu com essa bagagem já toda prontinha, né? Eu não conheço ninguém. E nem não só no nascer, mas na vida inteira. Hoje a gente não tem essa vida prontinha. A gente vai aprendendo o tempo todo. Todos os dias, Tanto que a né? gente vive constantemente em terapia para isso. E a gente vai aprendendo com os processos dos pacientes também. A gente aprende muito com os pacientes, com a vida deles. Que é essa construção. Todo dia uma coisa nova, né? Exato. Sim, sim. Me diga um pouquinho, gente, agora sobre a importância da comunicação. Eu menciono muito ali a comunicação não violenta, né? Que é escutar de um modo que não me atinja, né? Psicologicamente, a escutar uma crítica, um julgamento e entender que diz muito mais, às vezes, do outro do que sobre mim, Sim. tá? E também falar, né? Sem agressividade, né? E sem passividade também. Exatamente. Como é que vocês elaboram, né, a comunicação aí dentro do processo terapêutico no todo? Então, eu gosto de trazer justamente a ideia, o olhar da assertividade. Entender o que é assertividade. O que é ser assertivo? Ser assertivo é você entender que você não precisa ser agressivo, mas também você não precisa ser passivo. Tentar equilibrar essas coisas. Eu gosto sempre de trazer uma dica para os pacientes quando eles têm que conversar sobre uma coisa difícil. Vocês já ouviram falar da técnica do sanduíche? Da comunicação? Sanduíche, não. É uma técnica muito legal. O sanduíche é o quê? É o pão, o recheio e o pão. Nessa ideia dessa técnica é o seguinte: o pão vai ser um elogio. Você vai começar a fala com uma coisa de qualificação, uma coisa que seja boa. Por exemplo, sei lá, eu vou falar dessa água. Eu achei essa água ruim. Aí eu vou dizer, poxa, Andressa, que legal essa ideia aqui, esse ambiente é muito bonito, muito iluminado e tal. Aí eu vou com o recheio do sanduíche, que é a parte que eu quero falar. Mas eu achei essa água um pouquinho amarga, mas aí eu fecho com o pão. Mas a água é o mínimo para esse ambiente aqui, para esse lugar e tal. Perfeito. Essa técnica é maravilhosa. Sim. Porque você consegue levar o que você quer falar de uma forma leve, de uma forma tranquila, e a pessoa não ouve, porque existe uma influência também cognitiva, onde quando você ouve uma coisa de uma forma agressiva, de uma forma afrontosa, você vai querer responder de uma forma afrontosa. Sim. Se você ouve de uma forma mais acolhedora, mais acalentadora, você vai entender de uma forma mais eficiente, digamos assim, de uma forma mais assertiva. Então, eu gosto de ensinar os pacientes de forma prática mesmo. Vamos ver, como é que você pode falar isso? Você pode falar isso dessa forma, o que é que você acha? Aí a pessoa, eu acho que sim, eu acho que não. E a gente vai elaborando essa fala de uma forma mais assertiva dentro do consultório mesmo. Eu gosto de trabalhar assim. Sim. E aí tem outro ponto, né? Eu achei perfeito, tá? Essa técnica aí do sanduíche vai ficar gravada. Eu acho ótimo ela. Sim. Só que aí a gente trabalha também esse lado do outro, né? Muitas vezes, a técnica do sanduíche, ela é funcional, perfeita. Mas o outro que está do outro lado, ele não está no processo, né? Da escuta. Sim. E muitas vezes é importante a gente entender qual é o melhor momento de aplicar o sanduíche. Também. Perfeito. Né? Porque muitas vezes o outro tá agressivo, o outro tá num perfil super ativado, né? Sim. Por sentimentos, por emoções, por mágoas, ressentimentos. E aí, a gente quer ser assertivo, aplicar lá o sanduíche. Não vai funcionar, gente. Perfeito. Né? É saber qual é o melhor momento para se ter uma conversa séria. E conversas difíceis, elas são necessárias. Sim, muito. Né? A gente foge, a gente não Muito. gosta. O tempo todo, né? O nosso sistema ali, cerebral, né? Tá o tempo todo, fuga, alerta, corre, sai daí, vai dar ruim. Mas a gente precisa aprender também a enfrentar, a falar sobre assuntos difíceis, delicados, dolorosos, para a gente chegar num senso ali comum, né? Tomar decisões. Até porque a gente só se vive uma vez. Exato. Né? E ficar guardando isso aí vai nos trazer muito mais outros sentimentos que não vai ser benéfico pra gente. E falando de relacionamento amoroso propriamente dito, a fala, a conversa difícil é o que traz a saúde para a relação. É o que traz a qualidade para a relação. Eu gosto de trabalhar com os pacientes também, quando eu estou trabalhando com casais. Vamos definir um dia para você conversar sobre a relação. Porque os pacientes fazem isso, fogem. A gente foge de conversa difícil, é muito ruim. Sim. Então, o que as pessoas fazem? Querem fugir. Eu defino com eles. Vamos definir que dia? Quinta-feira, às 19 horas. Vai ser o dia da DR. Mas essa DR não é para vocês brigarem. Essa DR é para vocês conversarem. O que a gente vai fazer? Vamos abrir um vinho, fazer um jantar, uma coisa que seja... Ou sair
a depender do casal que tenha filhos, que eu não posso fazer uma coisa em casa, vamos criar uma estratégia para a gente conversar. E essa conversa vai ser como? Ela vai falar, você vai ouvir o que ela está falando, você vai entender o que ela está falando e você vai responder em cima do que ela está falando. Você não vai ficar confrontando, não é uma briga, não é uma disputa, não é um cabo de guerra. É onde você vai ouvir, entender o sentimento dela, acolher, e você vai responder e você vai levar suas queixas também. Então, às vezes, de uma forma prática, criar esses momentos, esses horários, esses hábitos é importante para desenvolver essa habilidade. Eu falo também de uma forma mecânica. Às vezes os pacientes até se espantam. Como assim mecânico? Sim, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas de forma mecânica, por exemplo. Criar esse horário é uma coisa mecânica. Aprender a dizer eu te amo. Tem pacientes que não conseguem dizer eu te amo para o marido e para a esposa. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, essa questão dos esquemas, das crenças de infância, que isso não foi elaborado, não foi trabalhado. Então eu falo, vamos de uma forma mecânica. Como é que a gente vai fazer isso? Você vai colocar um alarme no celular. Na hora que o celular despertar, você vai mandar uma mensagem para sua esposa, para seu marido, vai dizer eu te amo. Ah, Wenda, mas eu vou fazer isso mecânico, isso não é falso? Não. Por que não? Porque o sentimento existe. Sim. Você não tem a habilidade de usar esse sentimento. Então, a gente vai desenvolver essa habilidade. E, a partir daí, com o passar do tempo, isso vai se tornar natural, vai se tornar habitual. E aí, eles aprendem e vão desenvolvendo. E isso vai tornando a relação mais saudável, mais cuidadosa, mais acolhedora nesse sentido. Sim, sim. E você falando disso me fez lembrar aqui da linguagem do amor, né? As Sim, 5 linguagens total. do amor. Que é comunicação, né? Que é algo tão difícil hoje em dia, Total. né? A comunicação. Quando você fala de comunicação, a gente precisa lembrar que a gente vive hoje num contexto em que tudo gira em torno de comunicação e muitas vezes falta a comunicação. Sim. A gente chega por mensagem, ninguém mais quer atender telefone. Ninguém quer falar. Sim. As pessoas não querem falar. Tem celular, mas é no mudo. É silencioso o tempo todo, você não consegue. Aí espera acabar a chamada para mandar mensagem. Tem casais em casa que mandam mensagem, Sim, porque não conseguem conversar. Famílias. Então, e antes do celular, como é que eram? Então, já evitavam as conversas até as fáceis. Eram difíceis porque a pessoa não sabe falar. E com isso, a bagagem foi crescendo, aí hoje se tornaram adultos dentro de relacionamentos em que não conseguem falar. Exato. Também. Aí quando falam de forma que não é assertiva. Ou seja, eu quero exigir que você faça algo, eu quero dizer que eu não estou gostando, mas eu não sei falar. Eu bato o pé, eu bato a porta, eu saio, eu grito, eu não sei dizer me desculpe, me perdoe, eu errei. Aí eu faço um macarrão para você e aqui é me desculpa. Não, a gente precisa treinar, aprender a pedir desculpas, Exato. aprender. É o que eu sempre pergunto para o paciente, mas eu não gosto que faz. Você já comunicou a ele que você não gosta quando ele faz isso? Ah, não, mas ele sabe, porque ele não é doido, ele sabe, vive comigo. Não é porque eu convivo com você que às vezes eu tenho que saber de tudo. Exato. Larissa, mas é o óbvio. Tem um livro que eu gosto bastante, que é O Óbvio Também Precisa Ser Dito. Adoro. Também. Eu adoro aquele livro. Porque são coisas óbvias. O que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Exato. E em comunicação, a gente precisa sempre lembrar. Quanto mais clara for, né? E a Aaron Beck fala muito disso, né? Sim. Quanto mais claro forem, né, os objetivos, mais fácil a gente consegue alcançá-los. Então, dentro de uma relação também, quanto mais claro eu for com a Andressa, ela vai entender. Andressa, eu não me sinto à vontade. E aí, pegando esse gancho dessa diquinha do colega, tem também uma técnica que eu gosto muito, que é do X e do Y. Não conheço. Conhece? A técnica do X e do Y é bem bacana. Na escola a gente aprende, né? A fórmula lá do X e Y. Sim, o sim. Bhaskara que a gente não usa. Cá pra nós, né? Somos de humanas. Né? Somos de humanas. Mas, para terapia, eu digo que é muito útil. Por quê? Principalmente de relações, né? Relacionamento. Eu preciso aprender a me comunicar. Então, você tem que dizer ao parceiro, muitas vezes, o que você não gosta, né? Ou que você gostaria que ele fizesse, mas dizendo como você se sente. Exato. Quando ele faz aquilo. E como é que eu faço isso? Não quero que você faça isso aí, não. Não é dessa forma. Então, vamos lá, a formulazinha. Se você X, eu me sinto Y. Perfeito. Se o Wendel chega atrasado todos os dias em casa, eu me sinto menos importante. Perfeito. Então, eu estou dizendo para o meu parceiro, chegue no horário, marque comigo, chegue no horário. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela é importante para mim. Então, eu não quero que ela se sinta assim. Uhum. E isso vale para todas as relações. Sim. Você precisa aprender a dizer como se sente quando o outro faz aquilo. Automaticamente, já estou dizendo o quê para o Wendel? Não se atrase. Sim. Wendel, olhe para... me dê um pouquinho mais de atenção quanto ao horário. Só que eu não estou impondo para ele, porque
o indivíduo, ninguém gosta de ser mandado. Essa é a verdade, né? Verdade. Quando você dá uma ordem ao marido, à mulher, não vou fazer só porque me mandou. Orgulho. Orgulho, Sim. né? Mas quando você diz assim, poxa, fulano, me senti tão diminuída quando você fez isso, me senti tão triste, né? Tão desprezada quando você não lembrou a data do meu aniversário, né? O nosso aniversário de casamento. Ah, tá vendo? E nem lembra. Não. Poxa, eu gostaria que você, né, lembrasse. Sim. Automaticamente já tô tocando ali, poxa. Sim. Eu quase que obrigo, vamos dizer assim, de forma emocional o outro a dizer, poxa, eu me senti tocado. É verdade, a partir de hoje eu vou dar mais atenção a isso. Então, como a comunicação, né, assertiva, ela modifica todas as relações da gente, né? Perfeito. Sim. E aí tem um ponto, né, gente, que é hoje a sobrecarga. Sim. Né? É o lugar, né, que eu já mencionei aqui, que é jogar tudo para debaixo do tapete. Sim. E aí, em um momento específico da vida, explode. Né? Estamos agora aí numa reta final de 2024, né? E muita gente está deixando para resolver os seus problemas nessa reta final. Sim. Tirando aí da sua bagagem várias questões que não foram bem resolvidas e bem elaboradas para tratar ainda neste ano. Sim. Né? Que é uma grande questão. Hoje, né, a gente olhando para esse cenário, né, que a gente vive, muitas demandas, trabalho, rotina, estudos, família, relacionamentos, justifica. Né? Justifica muito o adoecimento psicológico, justifica muito essa falta de habilidades para uma comunicação assertiva. O que é que vocês podem trazer, né, de sugestão, dicas, para quem está lá do outro lado, vivendo, né, esse momento aí de exaustão de fim de ano? O que é que vocês podem trazer para contribuir com esse processo, né, para ser de uma forma mais fluida, significativa? Eu sempre digo que as bagagens ou os pesos, quando se fala de peso, eu lembro muito de batalhas. E em alguns momentos não, na vida, principalmente hoje, é final de ano. Você tem que primeiro lembrar que você não vai conseguir resolver tudo o que não resolveu durante o ano inteiro, em apenas no finalzinho do segundo tempo, né? Exato. Então, selecione as batalhas que vale a pena lutar ainda este ano. Talvez as batalhas mais necessárias. Eu costumo dizer que é por prioridades, né? Não dá para resolver tudo, mas o que é prioridade em sua vida? O que não foi feito e não pode deixar para o ano que vem? Larissa, mas é para procrastinar, para jogar para o ano que vem? De jeito nenhum. Porém, a gente também precisa ser realista. Quando a gente trabalha em TCC, a gente trabalha com metas, né? Exato. Se tem que ser realista, meu povo. Faltando dias para findar o ano, você acha que você vai resolver uma vida em dias? Não vai. Então, resolve o que dá para resolver. Não se canse em batalhas desnecessárias. Por que batalhas desnecessárias? Que só vão ser resolvidas ano que vem. Exato. Não adianta. Tá pesando demais. Então, tem coisas que a gente precisa também entender que não depende somente, né, de você tirar ali e resolver querer fazer tudo. É aquela pessoa que procrastinou a faxina da casa, deixou tudo para... Não, vou ir amanhã. E a faxina de um ano, você quer fazer em um dia. Como vai conseguir, gente? Não vai. Então, vai para o que é mais essencial. Vou precisar da sala hoje. A sala, porque vou dar uma faxina. Então, foca só na sala. Olhe para você e comece hoje a se analisar, né? Qual é o foco que eu preciso dar, que eu ainda consigo dar nesse apagar das luzes de 2024. Aí está a resposta. Perfeito. Né? Perfeito. Você falou dessa questão como um exemplo de arrumar casa, de faxina da casa. De fato, às vezes aparecem pacientes com problemas de fazer as coisas e que nesse contexto, até de arrumar casa mesmo. Eu tive paciente de chegar, eu ainda não consigo arrumar minha casa. Minha casa está o caos, o meu quarto está o caos. Eu falo, comece do mínimo, faça o mínimo. Sim. O mínimo é o quê? É o banheiro? Vá, comece do banheiro, limpe o banheiro. Ah, mas o guarda-roupa todo bagunçado. Deixa o guarda-roupa, depois você faz. Justamente por isso. A gente precisa ser realista, a gente precisa entender até onde a gente consegue, o que a gente dá conta. Porque às vezes, como a Larissa falou, a gente quer dar conta de tudo, quer fazer tudo e não vamos conseguir. E a gente precisa ser realista. Ah, Wendel, mas eu vou ficar na mediocridade do mínimo. Não, é você entender o seu momento. É você ser realista. Se nesse momento que você pode ao mínimo, faça ao mínimo. E vamos entender, estamos no final do ano. Ah, aquela meta que eu criei lá no início do ano, não consegui dar conta. Não deu conta, não tem o que fazer. Não se cobre tanto por Aceitação. isso. Exato. Como a gente está falando agora há pouco. Se acolha, se perdoe, entenda o seu momento, entenda que não foi possível. E está tudo bem também.
Vai começar mais um ano com mais possibilidades, com mais circunstâncias que você vai viver e que você pode dar conta dessa meta, ou talvez ainda não seja o seu momento. Eu tenho um paciente que ele tava sofrendo muito porque ele trabalha. E aí ele estava querendo se aperfeiçoar no trabalho dele, fazer uma pós-graduação. E aí ele começou a fazer essa pós, comprou, e aí só procrastinando. E ele trabalha de home office. A vida dele é em casa, ele trabalha em casa, a diversão dele é em casa, tudo em casa. Aí eu peguei e falei com ele em um determinado momento, ele trouxe isso, uma sessão, 2 sessões, 10 sessões trazendo isso. A gente tentou buscar estratégias, possibilidades de lidar com a procrastinação e tal, e não rolava. Aí eu cheguei e falei com ele um dia assim, peraí, mas vamos entender que talvez esse não seja o momento para você fazer essa pós. Ah, Wendel, mas eu vou perder a pós. Sim, mas você está tentando fazer, você não tá conseguindo. E o que está acontecendo? Você não está fazendo e você está sofrendo por não fazer. Então vamos perder essa pós, vamos entender. Esse não é o momento de você se aperfeiçoar no que você está fazendo. Esse é o momento de você descansar, de você curtir a sua vida. Você já veio estudando, trabalhando tanto tempo, talvez agora seja o momento de parar. Ele parou, ele está se sentindo tão bem, está tão aliviado, tão tranquilo. Tirou um peso das costas, Tira né? o peso, e é isso. Às vezes é entender o seu momento, a sua circunstância. E às vezes a gente não tem essa possibilidade. É ter o respeito, né? A gente precisa também aprender a nos respeitar, Sim. entender os nossos limites. Exato. Porque eles são importantes. E assim, a gente tá o tempo todo dando sinais dos nossos próprios limites e a gente não respeita. Exatamente. Né? Que sinais são esses? É cansaço, é indisposição, é insônia, né? É preocupações constantes. A gente está o tempo todo, o nosso corpo, ele dá sinais. Né? E aí, muitas vezes, vem a crise de ansiedade, o pânico, o estresse, os problemas relacionados ao sono, a relacionamentos, porque é tudo um reflexo justamente lá do início, né? Que é o processo do autoconhecimento, da aceitação, do entender que tudo bem a gente não dar conta de tudo, a gente não precisa dar conta de tudo. Quem colocou isso, né? Quem criou essa ideia, essa metáfora aí, que a gente tem que dar conta de tudo, não entende o que é viver. Sim. Tá? E é importante a gente educar também os nossos filhos, né? As crianças hoje, que a gente não precisa. Por quê? A gente vem aí, né? Todo mundo fugindo do ócio. O ócio é pré-requisito de ansiedade. As pessoas não sabem lidar com a ociosidade, não sabem ficar sem fazer nada. Tem que estar o tempo todo com o cérebro ativado. Sim. E esse excesso, essa carga, né, de dopaminas, nos adoece. Exato. Tá? Então, é o aprender desde criança, de que é preciso ter o ócio, é preciso viver, né, no momento ali do faz nada, ter horário para não fazer nada da vida, né, para organizar as ideias, os pensamentos, né, para entender que isso também é viver. Sim. Né, é o sentir a vida. Exato. Então, isso a gente aprende muito no ACT, né? Na ACT, na aceitação e compromisso, que é super funcional para todos nós. Sim. Tá? Um outro ponto, autocuidado. Né? Eu bato o martelo o tempo todo na importância do autocuidado. Sim. Justamente por entender que é uma ferramenta que está ao nosso alcance. Sim. Né? Andressa, eu não sei fazer o processo do autocuidado. Começar do simples. Sim. Né? Primeiro, desliga o piloto automático. Né? A gente vive no automático. Já vivemos assim. Nós vivemos também no automático, nós Sim. psicólogos. Natural, é a vida. Os dias eles estão passando, a rotina, as demandas, né? Logo quando a gente vê, já é final do ano, já é carnaval, São João. E isso é a vida, tá? Exato. Mas a gente precisa viver significativamente cada momento. Sair desse automático é cuidar de mim, né? Fazer atividades prazerosas, ter momentos prazerosos como esse, né? Obviamente, todo mundo tem suas demandas aqui pós essa gravação, mas ainda assim a gente está aqui curtindo, conversando, falando um assunto super prazeroso pra gente. Então, é sair do piloto automático. E no meio disso tudo a gente coloca atividades para cuidar do nosso corpo, da nossa mente, né? Entra aí a atividade física, né? Dormir bem, ter uma rotina que tenha atividades prazerosas, que tenha ociosidade, que saiba, né, parar realmente para se concentrar em si mesmo. Exato. E aí é outro ponto, né? Terapia, né, meu povo? Terapia. Exatamente. Terapia é um momento, é um lugar específico para desenvolver autoconhecimento de um modo mais assertivo. Sim. Tá? Não esperem os problemas da vida chegar ao extremo para buscar ajuda. Né? Esse é o natural. Tá? Psicólogos, eles só são aí procurados
quando está vivendo problemas na vida. Então, não espere, né? Está vendo que precisa desenvolver uma habilidade aí, que é a comunicação, agenda uma consulta, né? Fala, olha, minha meta, nas metas, é melhorar a comunicação. Eu acho que eu tenho que dizer algumas coisas para o meu parceiro, para a minha mãe, relacionamentos familiares, né? Complexos, difíceis, porque tem ali a relação, né? Da família mesmo, né? De respeito. Então, eu não posso falar coisas para minha mãe porque eu vou ser ofensivo, né? Obviamente que tudo é um modo de se falar, um modo de se dizer. O limite precisa existir, né? Em todas as relações. Sim. E a gente vai trabalhando isso dentro do processo. Exato. Né? A importância do dizer não. Sim. Né? Que a gente vai entrar nesse assunto. Que é importante. Eu gosto, você estava falando aí, eu gosto do conceito de saúde da OMS. Eles falam que saúde não é isenção de patologia. Saúde é você ter qualidade de vida, você ter bem-estar. E casa muito com isso que você está falando. É buscar esse cuidado, esse autocuidado, como a gente está falando de saúde mental, antes de um problema acontecer. É quando você precisar, que você precisa se desenvolver habilidades, se desenvolver pessoalmente. É buscar essa ajuda, esse auxílio, que com certeza vai ser muito proveitoso e eficiente na vida, nas circunstâncias da vida. Sim, sim. E aí a gente vai, né, num processo mesmo de aceitação, de perdão, de melhorar a nossa própria o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima. Sim. A gente passa a se sentir mais seguro de si mesmo, né? De ter convicção sobre quem nós somos, tá? Porque quando a gente tem convicção sobre quem a gente verdadeiramente é, a gente para de dar peso e importância ao que os outros dizem sobre quem nós somos. É algo tão pesado hoje em dia, né? Sim, sim. Até porque todo mundo tem opinião formada sobre tudo, tá? Então, obviamente que alguém não vai gostar de mim e tá tudo bem, né? Tudo bem vocês não gostar de mim, tudo bem eu não ser perfeita, boa pra você. Mas é só uma visão que você tem, né? Eu tenho outras pessoas, eu tenho outras relações e eu não tô aqui pra agradar todo mundo. Eu tô aqui para viver e ter uma vida significativa. Então, obviamente que isso vem de muito processo de autoconhecimento. Muito. Exato. E como? E olha que tem muita gente que faz terapia desde criança e ainda assim não tem essa ferramenta, essa habilidade, tá? Que é normal, que é natural, é de cada um. A gente não se deve, né, entrando em outro critério aí, que é nos comparar. Né? A comparação ali. Isso mesmo. Porque quando a gente tá com a nossa autoestima lá embaixo, é natural que a gente se compare. Né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre. Tá? Então, é natural que a gente se compare, mas entender o que pode ser funcional para mim. Tá? Exato. E eu sempre falo também que a ideia é tentar evitar essas comparações, principalmente nesse momento que a gente não está bem, não está com a nossa emoção tão boa, não está na melhor autoestima. Mas eu pegar o que eu vejo de importante em você e ter como inspiração. E entender, poxa, será que eu consigo? Vou tentar, vou me desenvolver. E não ficar me comparando ou invejando o outro lado, a outra pessoa. Mas buscando sempre me aperfeiçoar dentro do que eu posso também. E entender que, às vezes, o que você faz eu não vou conseguir fazer, porque, como você falou anteriormente, eu não tenho habilidade para isso. Mas eu posso me desenvolver dentro do que eu sei, dentro do que eu consigo. Então, às vezes, é entender isso também, que vem desse aspecto do autoconhecimento. E o autocuidado. É por isso que, pegando esse gancho, o autocuidado, às vezes, é desligar-se. Numa era que é tudo digital e as redes sociais estão aí, acho que não dá para falar de comparação, né? De vida, de grama do vizinho, sem falar de rede social, sem falar desse universo, né? Que o celular lhe trouxe hoje e que, infelizmente, o autocuidado, muitas vezes eu digo para o paciente, o seu autocuidado nesse momento talvez seja se preservar. Perfeito. Não veja, você não tem estrutura para olhar o outro sem se comparar, sem se diminuir, então evite ver. Vai chegar o dia em que você vai ter autoconfiança e autoestima suficiente para lidar com aquilo, mas, por enquanto, aceite que não tem e se desligue do que faz mal. Porque, na teoria, é assim que funciona. A grama do vizinho é mais verde. Eu não devo me comparar. A gente sabe que isso, né, a gente chama em TCC que é uma distorção. Mas, na prática, é toda uma bagagem que tem que ser desconstruída para não me comparar. Porque é automático. Eu olhei, tá vendo? O cabelo dela é melhor. Tá vendo? O corpo dela é melhor. Tá vendo? Andressa, 5 horas da manhã, já tá nadando.
E eu não consigo nem acordar. 5 nada, são 7 horas. Vamos com calma. Tá vendo? Não vou dizer que eu me comparo, Eu amo eu me comparo. Meu Deus do céu. E há tempos, e quando eu iniciei na psicologia, principalmente, eu não vou dizer que me comparava, mas eu já trazia esse conceito de desligar. Eu seguia muitas pessoas nas redes sociais, psicólogos, inclusive. E aí eu comecei a olhar e eu sigo uma certa pessoa que eu admiro demais. E aí eu lembro que teve uma certa vez que eu estava me cobrando muito por esse autocuidado. E essa psicóloga, ela é perfeita. E ela acorda, tipo, ela postava que ela acordava, a rotina dela, né? Bem tranquila. Ela acordava assim, ela já era plena, era aquela psicóloga plena. Plena, uma coisa linda. E aí ela acorda 5 da manhã. 5 da manhã. Que inveja. Né? Ela fazia, e ela acordava. Eu não sei se tinha filtro, porque ela é muito... Eu acho ela linda também. Ainda tem diploma disso. Ela não basta ser mestre, doutora, né? Ela ainda é bonita, acorda às 5 da manhã. Aí ela ia fazer o café da manhã dela. Aí eu lembro que o café, ela tem assinatura de café. Olha que chique. Meu Deus, que coisa linda. É uma pessoa diferenciada, né? Aí terminou 5, ela já vai ler. Aí ela tem várias... Eu lembro que as caixinhas de perguntas dela eram tão interessantes que, tipo, dava pra você printar e estudar. Pela resposta Pelas dela. respostas. Aí uma delas foi ela falando, alguém perguntou sobre o conteúdo que assistiu. Ela falou, eu só sigo pessoas que são do meu interesse para acadêmico e só perco tanto tempo nas redes. Tipo assim, era bem limitado. Eu falei, rapaz, só pra isso. Aí eu falei, vou olhar menos isso daqui, porque tá me dando gatilho. Entender o que te faz mal, mesmo que não seja a intenção de fazer mal, mas naquele momento me trouxe dúvidas. Poxa, por que eu não acordo às 5 da manhã? Sim. Por que eu também não... Epa, peraí, já tô me comparando. Então, a minha realidade de vida hoje permite isso. Perfeito. Aí foi que eu olhei pra lá, essa acorda, amada. Que assinatura de café, amada. Mal tu faz o café. Volta aqui, peraí, 5 da manhã. Tu dorme que horas, amada, pra tu acordar às 5 da manhã? Se tu dorme mais de meia-noite, 1 da manhã, como é que tu vai acordar 5 plena ainda fazendo café? Me ajude. Então, assim... A importância de olhar, né? A individualidade que cada um tem aqui. Exato. E nessa questão da vida virtual, como você falou, é entender também que as pessoas mostram o que elas querem mostrar. O que elas querem mostrar, gente. A gente vê ali nas redes sociais o que as pessoas querem mostrar. E às vezes as pessoas só mostram o seu melhor. O que quer mostrar de melhor. Claro. Ninguém vai mostrar suas mazelas. Ela não vai mostrar que a pia tá cheia de prato do outro lado, atrás das câmeras. Não. Então, do tipo, é entender que às vezes essa comparação é injusta. Sim. Não dá pra se comparar. Mostra o que vende. Mostra o que vende, né? Exato. E o que vende é beleza. A gente não vende. Só quem vende tristeza e tragédia é quem trabalha com fofoca, né? Mas o resto, gente, é tudo pleno. Você nunca vai ver a parte triste das pessoas. Exato. Só se elas forem se promover com aquilo. Fora isso, você não vai ver. E tá tudo bem. Sim. Porque acho que também o intuito ali é você ver coisas leves. Sim. Né? Mas nem todo mundo também tá pronto para isso. Para encarar e para entender também, entender, né? É uma coisa que é importante, né, trazer, que você trouxe, né, que ela trouxe nas caixinhas ali de perguntas, né, que ela só tem pessoas o qual ela se inspira, né? Pessoas que ela acredita que está dentro daquilo que influencia ela, né? Pessoas que inspiram. Obviamente que a gente inspira, nós inspiramos muitas pessoas, né? Muitos psicólogos, muitos profissionais, mas é importante a gente sempre entender que cada um tem a sua individualidade, cada um tem as suas crenças, as suas limitações. Um peso muito importante que eu trago, né, até por conta da maternidade, né, Lari tem um filho de 8 anos, a minha filha tem 7 anos, está bem ali, né, lado a lado, o quanto é que a gente também se coloca como mães nesse lugar, né, de comparar quem faz mais, quem é mais presente, quem é mais cuidadosa, quem é mais habilidosa de muitas coisas, eu super admiro. E assim, reconhecer que eu não tenho algumas habilidades é importante também. Entender que tem espaço para todo mundo. Enquanto uma tem uma habilidade de fazer um brigadeiro maravilhoso, eu tenho uma habilidade de degustar o brigadeiro e tá tudo bem. Tá tudo bem. E entender também com moderação. Exato. E entender também que, como você falou no início, as famílias mudaram. Hoje em dia tem mães que trabalham e pais que cuidam das crianças. E tá tudo bem também. Sim. A vida é isso. Sim. E sair desse lugar, né? A rede social, ela é importante porque nos conecta, mas a gente precisa também saber o que nos faz mal
e impor limites. Exato. Dizer não. limites. Você que tem que dizer não. O celular tá na sua mão. Quando eu tive logo meu filho, eu lembro também, pegando esse mesmo recorte. Então, meu filho tem 8 anos, eu tenho 6 anos enquanto psicóloga. E eu lembro que ele era pequeno, estava na introdução alimentar. Pronto. A introdução alimentar do meu filho foi péssima. Eu não acho que não digeri muito bem. Não tinha habilidade, não sei. Eu sei que não foi tão... E eu lembro que na época eu seguia algumas pessoas. E um dia, eu me lembro como hoje, uma das pessoas que eu seguia, ela trabalha com negócio de alimentação, não é nutricionista, mas falava muito, tem um padrão de vida muito restrito quanto à alimentação. E aí eu estava nesse processo de introdução alimentar difícil. E aí tinha um post dela, eu cliquei um story dessa pessoa, era a filhinha, que acho que tinha 2 anos também, que acho que é igual do meu filho. E estava assistindo e comendo brócolis. Como se fosse pipoca, gente. Que lindo, minha filha. Eu falei, não, peraí. Aí a pessoa se coloca lá Peraí, embaixo, que meu filho ele não come um vegetal. Como é que esta menina tá comendo brócolis como se fosse sorvete, gente? Peraí que eu vou deixar de seguir agora. Porque não é sobre a pessoa, mas sobre mim, que estava me fazendo mal. Estava me fazendo questionar a minha competência para a maternidade. Exato. E aí vem a questão do autoconhecimento, de você entender que aquilo está te fazendo mal Está e me conseguir fazendo cortar mal. aquilo. Não quero. Nada contra. Cada um tem suas, como você falou, cada um tem suas limitações, tem suas habilidades. Eu acho lindo, aplausos, mas não é bem minha praia. Né? Então, naquele momento, mas hoje as pessoas parecem que quanto mais faz mal, elas continuam insistindo. Sim. Em seguir, em ver. Gente, dói. Se puder, Os não stalker veja. aí, né? Vários. E assim, já entra em outros critérios aí, né? Até para compulsões, obsessões, Sim. né? Que realmente é algo que tem sido, né, alarmante aí o número de casos indo para esse contexto, principalmente dentro de relacionamentos, né, relações que não deram certo, relações que não foram tão benéficas, e isso leva para esse contexto por raiva, por vingança, por N sentimentos que não foram elaborados, né, de um modo funcional, assertivo. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses critérios, né? E aí entra a importância de quanto mais a gente se conhece, melhor fica a forma como a gente lida com a gente e com o outro, né? Então, terapia para todos nós. Sim. Aí, como eu digo sempre, tudo é terapia. Tudo é terapia. Aí você fala, precisa de terapia. Me desculpe, mas isso poderia ser facilmente resolvido em terapia. Sim. Tem situações que você falar, algumas sessões resolveria isso. E lembrando, né, minha gente, que dentro dos nossos relacionamentos, nós não somos psicólogas, somos isso tem pessoas. Que ser frisado. Perfeito. Isso tem que ser frisado. Vamos aqui frisar. Nos relacionamentos amorosos, de amizade, família. Sim, somos pessoas, não somos psicólogos dentro das nossas relações, porque somos humanas, né? E é isso. Eu gostaria demais de agradecer vocês dois por estarem aqui comigo nesse projeto, né? Essa primeira temporada, eu escolhi pessoas próximas, pessoas que eu admiro, pessoas que convivem no meu ciclo social dentro da psicologia e pessoas que eu sei que vão trazer muita informação, muito conteúdo, muito conhecimento para o outro que está ali do outro lado, né? Esse é o objetivo do Além das Sessões, de elaborar ideias, conceitos, desconstruir crenças, visões e levar conhecimento para quem não tem, né, essa oportunidade de estar no processo terapêutico, de saber como é que funciona o espaço terapêutico. Né? Porque isso nos aproxima, né? Nos faz nos sentir mais próximo para falar sobre assuntos difíceis, né? De elaborar habilidades sociais, de melhorar a autoestima. Então, muito obrigado vocês dois por terem aceitado esse convite. E aí a gente encerra nesse momento, mas eu gostaria de perguntar, né, a vocês dois o que é que vocês podem contribuir, né, nesse encerramento, nesse desfecho, para quem está lá do outro lado e deseja, né, agendar uma sessão, melhorar a autoestima, melhorar os seus relacionamentos. E vocês também podem estar compartilhando a rede social de vocês, né, que com certeza vai vir aí muitos seguidores, muitos pacientes para que melhorem, né, o nosso bem-estar e o nosso processo aí de autoconfiança. Verdade. Perfeito. Na verdade, eu que agradeço a você, Andressa. Eu me sinto honrado por estar participando disso aqui. Comecei meio nervoso, ansioso. Olha, eu acho que nós. É normal, né? Quando a gente começa, quando a gente vai fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, a ansiedade vem e é natural. Mas, assim, gostei muito do bate-papo. Eu achei que o tempo passou, inclusive, muito rápido. Gostei bastante. Agradeço demais. Acho que você está maravilhosa neste lugar. Você nasceu para isso, inclusive. Que show da Xuxa é esse?
Mas, sério, você está muito bem. Eu acho que é justamente isso. A gente precisa levar, estar nesses espaços, ocupando para justamente levar a nossa mensagem, falar sobre saúde mental, falar sobre comportamento humano. Nós que temos propriedade para isso, que estudamos para isso. Então, esse espaço precisa ser nosso. E, em relação às pessoas em si, o que eu sugiro é conversem, aprendam a dialogar, aprendam a conversar. Nas suas relações, seja elas amorosas, de família, de amigos, aprendam a dialogar. Usem o diálogo e, para além do diálogo, usem a escuta. Aprendam a escutar. Porque, hoje em dia, o que as pessoas só querem é falar. E o que a gente precisa é aprender a ouvir. Inclusive, é uma das coisas que a gente trabalha na terapia. Ouça. Ouça o que a pessoa tá tentando te dizer. Se a pessoa está falando de um sentimento, entenda que é o que ela está sentindo. Então, vamos aprender a ouvir. E é isso, agradeço o meu Instagram, @wendel_psicólogo. Qualquer coisa, estou por lá e fico à disposição para outro momento, caso queira, estou por aqui. Eita, vamos ter novos episódios, hein? Novos assuntos. Com certeza. Eu também queria agradecer demais, né, a essa oportunidade aqui de a gente poder batendo um papo tão saudável, né? Tá construindo e desconstruindo tantas coisas. Andressa, maravilhosa também. Obrigada por esse convite especial. Realmente nasceu para isso, ficou ótimo. Eu adorei também a primeira vez aqui, assim, né? A gente fica nervoso mesmo, a gente psicólogo fica nervoso. Fica! Claro. Ainda mais quando é a primeira vez da gente, né? Mas adorei. E como a gente falou muito sobre comunicação, né? Eu queria fechar deixando essa mensagem que, como o colega falou, não ter diálogo, né? Não ter comunicação assertiva acaba construindo muros em qualquer relação. Então, se você não fala, o silêncio, ele constrói muros. Sim. Mas a conversa assertiva, a comunicação assertiva, constrói estradas. Então, a gente Perfeito. pode construir estradas para caminhar juntos. Larissa, eu não sei construir estradas. Na minha vida só tem muros. Então, eu já vou pegar o gancho para te convidar. Na terapia, no divã, no set terapêutico, é o lugar para você aprender. Porque ninguém, né, é tão bom que não possa aprender. Exato. E nunca é tarde para aprender, viu? Tem sempre uma estrada para ser construída, para a gente caminhar, tá certo? Minha rede social é @psi.laressa, não é Larissa, tá? É Laressa com E mesmo. Laressa Feitosa. Diferenciada. É um diferentezinho. E não foi erro, tá, E gente? Feitosa com Z. E o Feitosa com Z. E eu tô à disposição, atendimento presencial e online. E vamos construir estradas aí, caminhos novos. Vamos sim, vamos estar aqui, né? Daqui a um tempo, Sim, sim. fazendo altas reflexões sobre esse início. Com certeza. Olha aí que é o Perfeito. início, verdade. E, obviamente, que nesse momento a gente não poderia deixar de falar sobre os biscoitinhos sabor de vó, né? Que são biscoitos amanteigados, personalizados e que agradam aí a todos nós. Hoje eu tô trazendo aqui lembrancinhas para os nossos queridos psicólogos. Que com muito legal. carinho. Obrigada. Espero que vocês se deliciem, que vocês conheçam o sabor de vó. Vocês aí que estão em casa podem fazer encomendas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o número de contato para que vocês possam estar marcando, né? Agendando aí uma encomenda para momentos prazerosos da vida, tá bom? Quer continuar esse papo? Me siga lá nas redes sociais, andressacarneiro.pc. Dê sua opinião, nos acompanhe para que vocês possam estar mais atentos para os nossos próximos episódios com novos convidados e muito mais conhecimento. Um grande abraço, até a próxima!